Fala, Chafera, o Leg Trânsito Podcast. E hoje, eu e Fabi trazemos aqui nosso amigo e vereador da cidade de Manhuaçu, administrador Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo, e diretor de trânsito, doutor Eustáquio Leite, o diretor do órgão de trânsito municipal, para bater um papo aqui sobre trânsito e, obviamente, apesar da gente tratar aqui de circunstâncias do trânsito de Manhuaçu, muita coisa aqui, o pessoal vai se identificar com o trânsito de cidade de todo o Brasil, né? Né, Fabi? E como é que é o negócio do Vale Pix aí, que tá rolando sempre? Gente, durante a nossa live, eu falo live também, igual o Ronaldo, né? Durante o nosso episódio, aparecem 5 códigos, cada código com 3 letrinhas. Vai aparecer aqui nesse canto direito. Então, você anota esses códigos. O primeiro a comentar já ganha R$100. Aqui embaixo tem um formulário escrito Vale Pix. Então, você preenche ali. Não pode colocar no comentário público, gente, do YouTube aqui do vídeo. Tem que colocar nesse formulário próprio. O segundo Pix, aí é sorteio. Então, você tem de hoje às 14 horas até o próximo sábado, às 14 horas, para poder assistir e comentar aqui embaixo nesse formulário e concorrer a esse Vale Pix de R$100. Rodrigo tá levantando o dedo aí, querem participar, mas dessa não pode não, tá, Rodrigo? Senão vão achar que é falcatrua. Deixa para próxima. Mas rola, todo episódio nosso a gente prestigia o nosso público com 2 Pix de R$100. Olha que beleza. Pix, 100zão na conta, o cara fica toda alegre quando recebe a ligação minha da Fabiana. Às vezes ela demora um cadinho para acontecer, né? Não tá imediato. Aí a pessoa fica um pouco agoniada, mas ela acontece. Ela tarda, mas não falha. É isso. Maravilha. Integração do órgão municipal de trânsito de Manhuaçu no Sistema Nacional de Trânsito. Eu tive cuidado de pesquisar a portaria 4892 de 2019, do antigo Denatran, hoje Secretaria Nacional de Trânsito, veio trazendo a integração de Manhuaçu ao Sistema Nacional. Ou seja, o Manhuaçu hoje tem um órgão de trânsito que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Isso é muito importante, até pela questão da ordem, né? Dentro do município, circulação de veículos, estacionamento. E, para mim, era novidade. Eu achava que ainda estava agarrado, por alguns motivos. Primeiro, a gente não tem uma JARI aqui. O órgão não tem a sua própria JARI, né? Outra coisa, parece que estava pendente na ocasião, era a Escola Pública de Trânsito. Em relação a esses dois, o órgão municipal pretende providenciar isso, a própria JARI, Escola Pública de Trânsito? O Departamento Municipal de Trânsito ele está organizando essa situação. Apesar do departamento ter sido criado em 2017, ele estava meio parado em relação a essa parte de organização do seu sistema. Esses dias mesmo nós tivemos contato com a Prodenge, já tivemos o formulário aprovado de multas, né, de encaminhamento de notificações e de penalidades. Já fomos, hoje nós estamos respondendo a essa homologação que o Prodenge pediu e já encaminharam para nós uma minuta do contrato, né, um termo para ser assinado entre a Prefeitura e a Prodenge relacionado, né, a pagamentos da Prodenge de prestação de serviços relacionados a essa municipalização. Eu sinto falta dessa fiscalização. Igual na porta da escola mesmo, tem placas lá, foi implementada há pouco tempo, mas o pessoal acaba não respeitando e não tem fiscalização. Porque, infelizmente, as pessoas só obedecem depois da punição, né? Se tiver a punição. Tem um convênio do município com a Polícia Militar, mas até em razão também de um efetivo um pouco esvaziado da Polícia Militar, essa fiscalização não está sendo feita assim de acordo com o que poderia acontecer. Mas tem que autuar. Eu vou te contar um caso que aconteceu num dia que eu fui deixar os meninos na escola. É o seguinte, em frente ao Losango, subindo ali para a Escola do Futuro, do lado direito, antes da Justiça Federal ali. Ali tem um trecho que é proibido estacionar, justamente em frente à Justiça Federal. Inclusive, a Justiça Federal colocava ilegalmente uns cavaletes ali, porque se é proibido estacionar, não é proibido parar. E o que é a parada pelo Código de Trânsito Brasileiro? É aquela imobilização rápida com o objetivo de deixar ou pegar alguém, saiu. Né? Ótimo. Por quê? Porque ali é um local de embarque e desembarque de alunos, veio muito a calhar aquilo ali. Não pode estacionar, mas fica aquela área para o pessoal chegar e encostar. Justiça Federal parou de colocar os cavaletes ali, ainda bem. Até para dar o exemplo, né? Porque o judiciário, né, pecar nesse sentido. Então, tiraram os cavaletes e aquela área fica livre ali agora. Mas, apesar daquela área livre, uma mãe chegou e parou o carro. Em cima da faixa pedestre, que eles têm uma faixa pedestre. No meio da rua, parou o trânsito todo lá para trás. Aí o funcionário da escola do Losango, muito solista, inclusive, sempre, acho que é Carlos o nome dele, já corre lá para poder tirar logo a criança para não ficar atrapalhando o trânsito.
Mas tinha o espaço ali para ela poder chegar, encostar e fazer o desembarque sem prejuízo para o trânsito, sem risco, inclusive, porque ela estava em cima da faixa de pedestre, gente precisando de atravessar. Detalhe, tinha um policial militar, não vou falar o nome dele aqui, até para não expor ele, né? Cara muito bacana, inclusive, que ele estava ali, em pé, no local, assim, olhando para tentar controlar o trânsito de alguma maneira. Ele olhou para ela assim, ele não estava nem com talonário para autuação, nada ali. Aí ele só olhou assim, fez assim, ó. Eu fui, encostei, ele chegou no meu carro, tá vendo? Depois a gente autua, só em cima da faixa de pedestre, no meio da rua. E a pessoa com espaço aqui, cabia uns 3 carros ali. É aí que eu falo que entra a tal da folga, que se não tiver fiscalização, a coisa não flui. Vai atrapalhando. É porque nem a presença dele deixou ela inibida no ato de parar. Isso é todo santo dia, toda hora. Infelizmente, é o que a gente fala, né? Só a hora que dói no bolso que a pessoa vai refletir se... A pessoa reclama que o trânsito está congestionado, e realmente está. Manhuaçu, dependendo do horário e do local, para tudo. Falando aí de fiscalização, vamos falar de um dos gargalos do trânsito de Manhuaçu, estacionamento. Existe uma resolução, atualmente, a 925, que veio substituindo a 302, 303, 304, que falava ali de vagas especiais de estacionamento, vaga para deficiente, vaga para idoso. Hoje é a 925, que compôs tudo ali dentro dela. E ela simplesmente ela agrupou essas 3 resoluções e incluiu dentro daquelas 8 vagas que já eram previstas, a vaga agora para veículo elétrico, né? Começou a popularizar o tal do híbrido e o veículo elétrico. Então, se o município de Manhuaçu, inclusive, quiser disponibilizar postos de abastecimento, eletricidade, ele pode destinar também a vaga para veículo elétrico. Além dessa, que é a novidade pela 925, a resolução traz 8 tipos de vagas especiais de estacionamento. Veículo de aluguel, deficiente, que é o PCD, pessoa com deficiência, pessoa idosa, carga e descarga, ambulância, rotativo, que é o que a gente está tentando implementar agora por meio da empresa terceirizada, vagas de curta duração, normalmente aquelas utilizadas em frente à farmácia, que pode chegar até 30 minutos com o pisca-alerta ligado, e viaturas policiais. São só essas. E a resolução ainda foi enfática, inclusive reforçando o que já existia na 302 anterior. Ó, fica vedado destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situação de uso não prevista nessa resolução. Em frente à prefeitura, tem vaga para veículo oficial. Não é prevista na resolução 965. Em frente à Secretaria de Fazenda do Estado, tem vaga destinada para isso. Não é prevista na resolução 965. A vaga relacionada à frente da prefeitura, ela não é, apesar de estar naquela exclusividade, na verdade, nem os veículos quase da prefeitura estacionam ali. Todo mundo estaciona, ninguém é multado. Verdade. Mesmo porque, quando já era a gestão anterior, a Polícia Militar chegava lá e falava, não posso, porque essa placa não está prevista na legislação. Então, ela está lá simplesmente para estar, porque, na verdade, pode até ser tirada. Deveria ser. A prefeitura, acho que ali, quando acha uma vaga, ela coloca o carro. Mas se não tiver vaga, os outros todos estacionam. A vaga normal como outra. Mas eu vou falar por mim. Agora, a da Fazenda, eu não sei se na Fazenda, na Justiça. Aquela placa, na verdade, ela foi colocada ali pela Justiça Estadual. Foi pedido de juiz ao então prefeito da época. Inclusive em frente fórum. Gente, vaga de advogado. Frente ao AB. Vaga de advogado, que coisa, vaga exclusiva para advogado. Então, na verdade, ela não foi colocada para a prefeitura. Simplesmente está lá. É uma coisa, é um estudo que a gente está fazendo, mas a gente vai ter que conversar muito também, em razão, talvez, até de rejeições, no caso, né? Desses usuários a essas placas, mas não vão ser retiradas a partir do momento que não estão previstas. Que o Rodrigo, é um integrante do Poder Legislativo, é uma autoridade do Poder Legislativo, a gente sabe. A lei ela vem para normatizar, manter a ordem, né, para beneficiar todos igualmente, não uns ou outros. Ah, mas é um serviço essencial à população, à justiça. Qual serviço que não é? Se a padaria não funcionasse, não é? O açougue. O hospital, contudo, ainda tem a vaga da ambulância, ela está prevista aqui. Agora, em frente fórum, não existe previsão de vaga para juiz, para advogado. Me admira advogados solicitarem isso, tá? Eu participo de grupos de debates aqui, que são os maiores especialistas do Brasil em relação a trânsito, e todos os especialistas realmente defendem e provam com devido fundamento que vaga para advogado
na via pública, espaço público, não existe. Vaga para a Secretaria da Fazenda não existe. Entendeu? E, inclusive, um outro gargalo que eu vejo também, aí já é uma sugestão, é vaga para viaturas policiais. Essa é prevista, né? Mas a gente sabe bem que as vagas das viaturas policiais, pelo menos no centro ali da cidade, elas não são utilizadas pelas viaturas policiais, porque a polícia, quando precisa estacionar a título de emergência, ela liga o giroflex, hoje não precisa nem de ligar mais a sirene para manter estacionado, alteração recente, liga o giroflex e estaciona e para onde ela precisar. Ela pode fazer isso. Então, não é o caso de reservar uma vaga ali para ele. E quando ela está fiscalizando o trânsito, normalmente ela deixa a viatura em cima do passeio, da calçada, né? Porque do passeio não pode. Em cima da calçada ali, ou em cima da praça, também legalmente, ela pode fazer isso. Giroflex ligado, vai fiscalizar o trânsito normalmente. Eu vejo que essas vagas, apesar de legais, elas poderiam ser utilizadas para atender a demanda de estacionamento do município. Até agora, implementando o rotativo, já é... Sim. Eu até desejo ressaltar que em Monassu tem uma coisa também que acontece muito. Placas feitas de forma privativa. Não, às vezes não foi nem estudada pela prefeitura. O dono lá de um determinado estabelecimento resolve mandar colocar, vai dessas firmas que fazem adesivamento e pratica. Inclusive, já foi até objeto de conversa, de tentar conversar com a prefeita para editar um decreto proibindo essas firmas que fazem placas, essas coisas, de fabricarem placas sem autorização do município. Que é uma das coisas que tem que fazer um controle, porque, na verdade, está acontecendo muito. Algumas placas de ambulância que o pessoal reclama aí que está em local impróprio. Não foram autorizados pela prefeitura, foram colocados pelos proprietários. O próprio pessoal das clínicas manda fazer, coloca. Eu vou falar uma de embarque e desembarque. É hora dos agentes de trânsito aí trabalhar não só na autuação da Lavratura de Infrações de Trânsito ali, mas esse mesmo tipo para localizar essas placas irregulares, então é para a gente fazer a retirada. A placa a PM, numa oportunidade, até da reunião nossa mesmo, foi dito para nós a dificuldade da Polícia Militar para aplicar a penalização. Por quê? Chegava em determinado local, a placa não atendia o Código de Trânsito brasileiro. Então, o agente policial não podia aplicar a lei ali, naquele caso. Artigo 90 do Código de Trânsito brasileiro, se eu não estiver enganado. Quer ver? Pode falando que eu vou procurar aqui para gente. Então, assim, a sinalização, e como vocês estavam falando anteriormente, a gente tem que buscar e seguir o que está na lei. Se estiver na lei que pode, ótimo, tem que colocar a sinalização. Agora, se não estiver na lei, né, mais certo é que seja retirado, até porque o agente de trânsito não vai poder, né, se alguém fazer algum questionamento, o cidadão comum parou o carro aqui na porta da prefeitura, eu quero que multa ele. Ele não vai ser multado nunca. Se ele for multado, ele vai entrar com recurso contra aquela decisão ali, ele vai ganhar. Também, né? Abuso e vai enriquecer a empresa de recursos. Eu quero falar sobre dois tipos de placa. Só ler o artigo 90 aqui. Não serão aplicadas sanções previstas neste Código por inobservância da sinalização quando essa for insuficiente ou incorreta. Exatamente. Artigo 90 do CTB. Com base nisso aqui, o cara recorre. Exatamente. Derruba. Vaga de farmácia, que não é previsto. Não. Além de... Não, mas é de estacionamento rápido, mas a pessoa fala que é farmácia. Mas, além disso, ela ainda coloca um cone. Como se aquela vaga fosse só para aquela farmácia. Me impedindo de embarcar e desembarcar uma outra pessoa. Bem colocada o que a Fabi falou. Não existe previsão de vaga para farmácia. Mas o que o município faz? Utiliza aquele estacionamento rápido para farmácia. Válido, porque apesar de contestar por alguns especialistas, mas é válido porque vai atender ali. Às vezes a pessoa chega doente, precisa de um atendimento rápido, próximo da farmácia. Mas o pessoal da farmácia botar o cone na frente ali não pode. Não pode, primeiro, que aquilo ali não é proibido você parar ali. Você precisa parar para fazer um embarque ou desembarque de alguém e está com o cone ali impedindo a movimentação de quem precisar. Em Monassu nós temos essa situação, não só as farmácias, né? O comércio, de uma forma geral, costuma colocar cones para preservar vagas para os seus veículos, então de algum Eu tiro tudo para estacionar. Então, a Fazenda já fez várias notificações nesse sentido, porém, no outro dia... Está lá de novo, né? Volta a funcionar esse negócio. Eu creio que é uma situação até mais fácil da Fazenda resolver, porque é questão de postura, né? É problema de trânsito também, mas hoje em dia se sabe que ainda não inventaram a condição de se multar um comércio ou um proprietário de residência por causa do modelo de autuação que nós temos. Então,
é um caso que eu já comentei lá na prefeitura, que seria o caso da Fazenda atuar também, porque é também uma infração de postura e que poderia ser notificado e multado. Aconteceram algumas notificações, mas os comerciantes não continuam a reiterar na prática dessas infrações. Você pode usar o recurso pelo Código de Postura, autuação interna do município de Manhuaçu, mas o Código de Trânsito prevê, está lá no artigo 246, obstaculizar a via indevidamente. 246. Quem é o responsável por essa punição? Pessoa física ou jurídica? Está aqui, ó, normalmente no Manual de Fiscalização de Trânsito você tem condutor ou proprietário do veículo. Aqui eles colocaram pessoa física ou jurídica. Não precisa ser condutor, não. Pelo CPF do cara você lavra. Em relação ao procedimento, só está certo, mas a resolução 926 de 2022, recente, ela já estabelece os procedimentos, já tem os parâmetros, pode chegar e meter a caneta sem medo. E não tem, ó. E outra coisa, eu vou falar, o próprio cidadão ele tem que ser o fiscalizador. Se eu estou vendo que ele na frente de um determinado comércio, o cara de forma abusiva, ele está fazendo do espaço público algo privado, ainda que para necessidade dele, que precise de descarregar ou carregar alguma coisa, deixa de comprar no comércio dele. Isso acontece naturalmente, né? Tem muita gente que observa. Eu, por exemplo, eu observo muito quando o entregador de alguma comida, algum lanche, alguma coisa que a gente pede, vai entregar na minha casa. Se eu observar que a moto dele está fazendo muito barulho... Chega buzinando, eu já li. Ou até o barulho do cano de descarga que eu observo mais, né? Eu ligo para o dono da empresa e falo, olha, infelizmente, se você continuar com esse tipo de veículo para entregar o alimento que a gente está pedindo aí, eu vou parar de comprar da sua empresa. Porque, o cara está contratando alguém, ele olha a pessoa, mas ele tem um veículo lá, ele não olha. Tá certo que talvez é tanta coisa para ele olhar e não lembra daquilo ali. Mas aquilo ali faz ele perder cliente. Se ele não estiver atento àquilo ali, talvez o comerciante está perdendo os clientes dele lá e não sabe por quê. Talvez é a própria pessoa que ele contratou que não está cuidando do veículo lá. Você copiou de mim, hein? Eu publiquei um Reels um tempo atrás falando isso. Só se aqui em casa chegar com moto barulhenta e buzinando, eu não recebo. Você sabe por quê, Ronaldo? O que acontece? Toda hora um cidadão liga para a gente, vereador, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essas motos subindo aqui na minha rua, com cano de descarga aberto, um barulho tremendo, ninguém aguenta, é gente doente em casa, então você recebe isso todo dia. Isso deixa a gente triste, aí você vai tentando, aí o departamento ainda está se estruturando. Enquanto não está todo estruturado, você vai usando de outros meios para você tentar mudar que é a realidade, né? Que se todo mundo fizesse isso, eu tenho certeza que alguém ia ficar desempregado, né? Aquele que não está cuidando do veículo dele de forma adequada. Né? Tem uma dificuldade, Rodrigo, para o Poder Executivo implementar a legislação de trânsito do jeito que ela precisa, batendo em Chico e Francisco, em todo mundo, né? Favorecendo uns e desfavorecendo outros. É o problema da impopularidade. Quando você começa a fiscalizar, as autuações aparecem, o valorzinho chega, a multa é pesada. E muitos, ao invés de recorrer à Jari, recorrem ao vereador, recorre ao prefeito, ao secretário tal. Então é nessa hora que tem que ter pulso firme. Porque para manter a ordem tem que ter fiscalização. Você fala, você nem educou, mas punir é uma forma de educar. Inclusive, no meu entendimento, é o mais eficiente. Que quando você pune, o cara aprende. Mas, se você avisar, não resolve. Ronaldo, então, Poder Executivo, Executivo, Legislativo, não ceder a essas pressões. Infelizmente, leis que você não conhece, deveria conhecer, porque para dirigir você tem que conhecer. Eu não posso ir lá, usar da minha autoridade de vereador, pedir o diretor do órgão de trânsito para poder baixar uma autuação que a Polícia Militar que lavrou. Não pode. Eu, inclusive, vou deixar avisado para o diretor e para o Legislativo, que se eu souber... Eu denuncio de forma pública aqui, aí vai ficar mal para todo mundo, né? Não é coisa que deve ser feita. A gente, enquanto legislador, o objetivo nosso da criação da Jari e a regulamentação do Departamento de Trânsito é justamente isso. A gente ter um trânsito com qualidade e também os recursos ficarem aqui em Manhuaçu. Aquilo que você acha injustiçado é com a Jari. Aí a Jari é para dar essa oportunidade para o cidadão que não concorda ali com a autuação, ele vai recorrer. O objetivo do órgão de trânsito é ficar autuando os outros? Não. De forma alguma. É desconfortável. É educativo, né? Para o próprio agente de trânsito é desconfortável. Às vezes, ele é daqui da cidade, ele tá autuando alguém que é conhecido dele. Sim. Fazer o quê? Tem que aplicar a lei. Infelizmente, não existe jeitinho. Esse jeitinho só vai acabando com as políticas públicas, né?
Rotativo, empresa terceirizada, anotei aqui. Então já está contratada? Já foi contratada a empresa? Não? O rotativo está em processo de contratação. Foi feito um termo de referência, né? Está sendo encaminhado, estudado, e deve ser publicado também dentro dos próximos dias aí, no Diário Oficial do município, o processo licitatório para a contratação da empresa. Eu vi no podcast Minuto Jovem, do nosso diretor ali, a Imaculada, prefeita do município, ela disse que já estava em fase final. Então, na verdade, ainda tem processo licitatório para definir quem será a empresa, então fechar o contrato para implementar. Não é coisa rápida, então, não, né? Não. Isso deve demorar uns 30 dias ou um pouquinho mais. Que ainda tem uma outra situação que nós temos que fazer os levantamentos, né, de estacionamentos, né, de vagas dentro do município. Foi feito no período anterior, mas parece que foi feito assim aleatório. Tem vagas, tem lugar, por exemplo, tem previsão no decreto, tem no Coqueiro 450 vagas. Não tem 450 vagas no Coqueiro. Então, nós vamos ter que fazer um rescalonamento dessas vagas, né, para ofertar para essas empresas explorarem. E ainda vão ter que cotejar dessas vagas ainda, que as vagas especiais, né, de idosos, deficientes físicos. As vagas de deficiente ali no centro da cidade, Praça 5 de Novembro, em torno, não parecem ser suficientes, não. Eu falo isso porque a gente tem um filho que é PCD, tem o cartão, a gente nunca usa as vagas, porque estão sempre ocupadas. E algumas vezes, sim, o cidadão que não é PCD... Outros que não têm direito a usar estão usando, né? É muito bom. E a lei fala daqueles 2% e 5%, lembrando sempre que isso é o mínimo que precisa ser observado. Obviamente, se mediante estudo entender que há necessidade de um número maior... Não vamos nos prender a isso. Nesse caso, por exemplo, atingir o limite. Tem uma instituição que realmente trabalha com PCD, ou então questão de idosos em determinados locais, nós vamos colocar, não tem dúvida. Inclusive em áreas privadas, tá? Supermercados, Pesca e Pague. Recentemente a gente esteve no Pesca e Pague, e a vaga de PCD estava ocupada por um veículo de alguém que não é PCD. A primeira questão de cidadania da pessoa, né? Não ter a consciência de que aquilo ali é uma vaga para alguém que precisa de algo. E segundo, pela questão de infração de trânsito, uma infração gravíssima. R$293 aí de multa, 7 pontos no prontuário. Não é bom brincar, não. Fora o guincho, né? Porque tem gente que acha, para aproveitar o ensejo aqui, Fabiano fica me pedindo, pera aí, deixa o Rodrigo falar. Tem gente que acha, tranquilo. Inclusive vieram reclamar um dia desse, nos nossos comentários aqui, achando um absurdo o policial militar guinchando o veículo dentro do estacionamento do supermercado. Não pode, não é via pública. Pode sim. A área de estacionamento privado de uso coletivo está sob a fiscalização de trânsito. Tá? Então, se estacionar, mesmo lá dentro da vaga, na faculdade, ou lá no supermercado, ou aonde for... Estacionamentos privados mesmo. Alguém reclamar. Vão multar. Não precisa reclamar, não. Se a gente passar ali dentro e ver que está estacionado lá sem o cartãozinho... reclamar, assim, se ele for lá, né, for provocado, que não é comum, né? Ir até o estacionamento. Costuma acontecer. Então, quando passa... Pegou, está irregular, vai autuar e vai guinchar, não tem choro, né? Mas eu estava falando a questão do estacionamento. Nós fizemos algumas alterações na lei que definiu as ruas, né, que entrariam para o estacionamento rotativo. E isso já ficou definido. Essa questão das vagas já é mais parte técnica, né? Então, acho que tem que ser revista realmente, porque quando você colocar um edital aí, você tem que ser fidedigno ali com as informações para a empresa que for aderir ali e aceitar aquele edital ali de licitação, ela saber o que é que ela vai poder faturar ali também em determinado trecho. Então, isso é importante. Há uma questão também de incompreensão, né? Muitas vezes, de moradores de determinada via. Quando você coloca uma placa dessa, reclamação. Foi colocado uma placa para PCD numa determinada rua da cidade aí. Uns 2 ou 3 representantes lá da rua chegaram até a ameaçar de arrancar a placa, alegando que ali era local de estacionamento deles. Engraçado, né? Que a via pública não é estacionamento. Eu até falei que esses representantes falaram, não, obrigação sua de ter uma garagem. Mas ali nós já guardamos o carro, agora vai pôr uma placa lá, tirar uma vaga nossa. Falei, não, o pessoal tem direito, vamos colocar. Eles têm comprovar para nós tem direito. Infelizmente, é uma cultura equivocada, né, e anticidadã que as pessoas têm,
de achar que a frente da casa dele é para estacionamento do veículo dele. Não é, inclusive a frente da sua garagem não é para estacionamento do seu veículo. Até teve uma mudança recente, doutor Eustáquio, em relação à frente da garagem, no manual de fiscalização, que apesar de não ter sido publicado o novo manual, novo entre aspas, já foram publicadas algumas fichas, e a ficha atual ela menciona que a autuação em frente à garagem, ela agora só deve acontecer mediante reclamação do prejudicado. Aí o que acontece? O dono da garagem estaciona na frente da própria garagem, como ele não vai reclamar disso, acaba ficando um espaço destinado ao estacionamento dele. Se antes o negócio já era complicado, eu imagino que agora vai complicar mais ainda. Porque o pessoal botava a rampa da garagem estendida em toda a frente do imóvel. Se ele precisa de 3 metros para poder entrar com o carro dele, por que ele vai fazer uma rampa de 5 metros? Ele está fazendo o quê? Ele está privatizando o espaço que deveria ser público, utilizado de forma pública. Aí no município onde Manhuaçu, que já não ajuda, né? Engenharia, relevo, né? A topografia, o relevo de Manhuaçu já não ajuda. Você está aqui coçando a cabeça, caindo o resto dos cabelos ali para poder arranjar vaga para quem tem fibromialgia, para quem tem, você falou também? Autismo. E o camarada vai e me faz uma rampa de 5 metros na frente da casa dele. Muitas vezes ainda cometendo um abuso de ir lá e pintar ele próprio aquela área de amarelo, que é para ninguém estacionar. Ainda planta 2 árvores no que sobra da casa dele. O Código de Postura do município não estabelece o que cada imóvel pode ter de rampa para acessibilidade em garagem de estacionamento? Não existe. O Código de Posturas, por exemplo, foi muito discutido lá na Câmara. Nós tivemos reuniões com engenheiros, com arquitetos, com construtores. O debate foi até na legislatura passada, dos 12 projetos de lei que foram revisados lá na Câmara, né? Esse foi um deles. Então, assim, todos os ajustes que precisaram ser feitos com relação à rampa de prédio, tem tudo no código. Então, assim, depois Perfeito. A gente pode pegar e informar até para o cidadão. Uma coisa que a gente cobra muito na prefeitura e que é falho, não é hoje, já é também de anos, é a fiscalização por parte da Secretaria de Obras. Exatamente. Porque o cidadão constrói, faz isso que você falou, para amanhã ou depois, se haver alguma denúncia, né, igual a Fabi colocou ali, de o cara colocar 2 plantas ali na porta para privatizar ali e tentar delimitar a área dele, né? Tá errado. Isso eu queria saber, se legal, tem alguma coisa no município, Tem, você geral? pode botar árvore em qualquer lugar. Não. A cidadã que me ligou, por exemplo... para tirar, só que não Exato. tirou. Aí já foi oficiado a obras para desfazer, para arrancar a árvore e a jardineirinha, né, que eles colocaram. Eu não Exatamente. sei se a obra já teve, já teria efetuado esse trabalho. Vou aproveitar que você falou aqui de legislação. Aqui no município de Manhuaçu existe uma lei municipal, deve existir outras, né, que eu não conheço, mas estou citando uma que eu conheço, que proíbe o trânsito de caminhões dentro do perímetro urbano. O município pode fazer isso, ele pode proibir o trânsito de caminhões dentro do perímetro urbano, mas para ele fazer isso, ele precisa de sinalizar a via, até porque o caminhoneiro que está chegando, ele não é obrigado a saber que não pode, né? Até tem a placa. Na hora que eu estava fazendo o trevo ali do Cafeicultura ali para entrar, tem a placa com as especificações, tudo bacaninha. Eu até imagino que deveria ter mais placa, né? Que é do peso, né? Para ficar bem sinalizado e depois ele não reclamar. Não precisa, é dispensável essa lei. Você pode colocar só a sinalização, placa R9, que é aquela proibida trânsito de caminhões, dentro de um fundo retangular com a informação complementar, falando que veículos que não pode, a pesagem, dia, horário. Pronto, não precisa da lei. Eu acredito muito que quem o fez, não fez com a pior das intenções, com a melhor das intenções, mas desconhecendo o CTB. Né? Talvez ele não... prejudicar. Porque você falou aí, na sua fala, é tão simples. A placa é R9, você vai colocar a delimitação lá da tonelada. Então, quer dizer, nem precisava da legislação municipal. Nesse caso, não prejudica a fiscalização de trânsito, acaba não sendo objeto que o condutor possa usar no recurso, porque tem a placa, e a placa ela é legal, ela é prevista no código, inclusive do jeito que eu descrevi aqui. Você está querendo dizer que a lei não tem validade? Não tem valor. Só tomar cuidado, senão você cria uma lei, a gente costuma chamar de lei jabuti. Vamos falar de um outro gargalo aqui. Eu quero falar só um minutinho sobre lei. A gente sabe que criança não pode ser transportada menores de 10 anos de moto. Motocicleta. E agora, de ultimamente, sei lá, de uns 20 dias para cá, eu tô vendo, assim, exageradamente, esse coletezinho de acessório em criança de 3, 4 anos, pai buscando menino. Prende a criança no... Tipo um meio canguru. Igual aqueles e andando. né, os índiozinhos para transporte de criança. Em moto?
Em moto alta. Na minha opinião, isso aí foi uma metida de pés entre as mãos que o legislador fez, né? Era até 7 anos, né? Menos de 7 anos não podia andar em garupa de moto. Eles aumentaram essa idade para 10 anos agora. Menor de 10 anos não pode. Mas eu tô falando de criança, de 3, 4... A criança que tava lá, ela tava com o pé toda tortinha, porque ela era muito pequenininha, mas naquele canguruzinho. Mas equivocado ou não, hoje a lei diz que é 10 anos. E isso aí é infração de circulação. Circulação é competência do município. É a responsabilidade do condutor, né, do pai da criança, que faz um transporte desse sentido. Em 2 sentidos, né? Se cair da como moto, pai, de responsabilidade como pai, como condutor e usuário da via. Vamos falar de um outro gargalo de Manhuaçu, quebra-molas. Rapaz, eu até destaquei, quer ver? Eu coloquei aqui. Eu não ia saber falar de cor, não. O Will Gleides respondeu com o nosso questionamento, doutor Gleides. O Júlio também respondeu. Daqui a pouco nós vamos... Depois em off aqui a gente vê. Vai lá que você contou os quebra-mola da cidade. Não, rapaz, não contei ainda não. Deus me livre. Mas eu vou ler para você aqui, ô Rodrigo. Isso aqui, ó, é coisa do Poder Legislativo também ajudar a fiscalizar. Ó. Artigo 94 do CTB, parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutor de velocidade. Essa é a regra. Existe exceção. Existe exceção. Mas a regra diz, é proibida. Salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, no caso, o órgão ou entidade municipal, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Aí você vai para a resolução 600 de 2016 do CONTRAN, que é que estabelece isso. Aí ele fala lá no artigo 1º, artigo 1º da resolução 600. Essa aqui eu falei lá naquela audiência pública que teve na Câmara, que eu ajudei a dirigir lá. A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que o estudo técnico de engenharia e de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidente cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local. E onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. Então, o artigo 1º já traz para nós 2 condições. Primeiro, tem que ter um estudo para comprovar que efetivamente aquele quebra-molas, vamos falar no Estado Popular, ele precisa ser feito. E esse estudo, aqui na resolução, fala que ele precisa ser refeito em 1 ano para ver se houve realmente a diferença na instalação ou não, porque tem que justificar. E a outra condição é que onde outras alternativas de engenharia não resolveram. É que o quebra-mola tem então, que ser a primeira alternativa. É o último caso, e o Manhuaçu tem usado como primeiro. Ainda com agravante. Não é competência de vereador instalar nem pedir para instalar quebra-mola na porta da casa de ninguém. E o pessoal recorre a vereadores. Por incrível que pareça, gente de nível superior, onde a gente imagina que deveria ter um pouco mais de conhecimento e até de consciência cidadã, numa determinada ocasião, diz para mim que precisava votar no determinado vereador aqui da cidade, porque pediu a ele que implementasse o quebra-mola e ele, por meios próprios, foi lá e instalou o quebra-mola na porta da casa dele. Aí você vê o erro do cidadão, uma pessoa de nível superior que deveria, né, ser um exemplo, ou pelo menos zelar pela boa ordem. O erro do vereador que fez isso por conta própria, nem foi ao município pedir que instalasse, não. Ele próprio foi e fez. E Manhuaçu é quebra-mola puro. Eu duvido que tenha um quebra-mola dentro de Manhuaçu que seja dentro estudo, né? Dos parâmetros exigidos na resolução. Aqui tem quebra-mola tipo A, quebra-mola tipo B. Você não sabe nem o que é tipo A e tipo B. Quando começar a abrir aqui para falar dos parâmetros, o negócio vai dar... O DENIT... Você sabe o que falta para poder arrancar todos esses quebra-molas aí? Um cidadão, até falar para a câmera aqui, o cidadão insatisfeito que tiver disponibilidade para fazer a denúncia e apresentar no Ministério Público, vai obrigar o município de Manhuaçu a arrancar todos os quebra-mola. E aí vocês vão poder implementar outros, mediante estudo, como última alternativa e não como a primeira, e executado por quem de fato deveria fazer, que é o Poder Executivo e não o Legislativo, né? Então, gente, pedir o vereador que fizer um quebra-mola na porta da casa de alguém, ele nunca vai ter meu voto, nunca. E a pessoa fez o contrário, ela votou nele porque ele fez um quebra-mola para a casa dele. A prefeita teve no podcast dele lá e falou que não tem mais quebra-mola porque é seguro, porque o que chega de pedido de quebra-mola na prefeitura não é brincadeira. Não é só lá. Esse é o problema da cultural da polícia. Um quebra-mola na minha administração, no departamento. Os outros, se aconteceu de ter sido construído algum outro,
foi por conta própria ou de outra forma. E esse local que não foi autorizado, nós fizemos um estudo, era um local realmente perigoso, que tinha uma saída de via lateral em 90 graus de visibilidade, não permitia, a pessoa já subia um morro, já caía dentro da rodovia, dentro da estrada. Ao início da MG 111 ali. O único quebra-mola que eu autorizei foi aquele. Para nós, no Legislativo, chega demanda de quebra-mola toda hora, todo dia, né? E como eu disse anteriormente... Os vereadores lá que eu não autorizo quebra-mola... É cultural do pessoal, acho que resolve com quebra-mola. Está necessidade de construir. Para o cidadão comum, ele acha que aquilo ali vai parar. Mas aí, assim, em conversa com o DENIT já há algum tempo, pedindo faixa de pedestre elevada, quebra-mola, o chefe de serviço do DENIT falou, o quebra-mola já não é previsto mais, isso aí tem que ser um estudo muito amplo para ser feito e tal. E aí, o que acontece? Quando você tem uma informação do que pode e o que não pode, você já começa a trabalhar aquilo com o eleitor que vai te pedindo. Porque não é o que ele quer ouvir. Normalmente, quando ele te liga para pedir alguma coisa, ele quer que você fale com ele assim, olha, não, aqui eu vou resolver seu problema. Mas como eu disse anteriormente, né, e lá na Câmara tem muitos setores vizinhos lá que vê a atuação nossa lá com todos que chegam lá pedindo alguma coisa. Você tem que falar a verdade, olha, quebra-mola não é previsto no Código de Trânsito da forma que você está querendo. Nós trouxemos aqui, Rodrigo, o Sargento Michael, do Corpo de Bombeiros. Ele contou um caso aqui, onde ele precisou fazer um atendimento de alguém infartado. A pessoa ligou, meu pai aparentemente infartou, corre cá. E a viatura demorou um certo tempo. Não demorou demais, mas demorou um certo tempo. E a pessoa reclamou, mas demorou para chegar, que muito quebra-mola. E ele ainda virou para a pessoa e falou assim, e vai demorar mais para voltar, porque para vir nós viemos vazio. Para voltar não tem que voltar com seu pai. Como é que a gente sai daqui com um veículo de emergência, com a pessoa ali dentro, passando o quebra-mola correndo? Então, quem pede o quebra-mola na frente da casa dele, obviamente, vai pedir com a intenção de reduzir a velocidade. Pense muito antes, porque tem outras formas de reduzir a velocidade. O trânsito não é um trânsito que oferece velocidade de se dirigir em alta velocidade. Aqui é 40, muita aventureira anda 60 aqui dentro, não tem como passar disso. Então, pedir um quebra-mola ali, vai enchendo a cidade de quebra-mola igual tá e compromete um atendimento de emergência, uma ambulância, coisa que acontece constantemente. Eu vou discordar de você só porque tem muita gente abusando. Tem muita gente, sabe por quê? A ligação é constante. Olha, se vocês não fizerem alguma coisa, vai morrer alguém aqui. Tá passando de moto aqui, voando, vai atropelar alguém. O sargento contou aqui. Não, mas assim, nesse ponto aí é notório, né? A gente tem que falar mesmo com a pessoa. Mas eu quero ir além. Eu acho que o Departamento de Trânsito tem que começar um estudo em cima disso aí, para quê? Sem o cidadão provocar a retirada do quebra-mola. O próprio Departamento de Trânsito está com muita coisa que está resolvendo agora para implementar tudo que precisa ser implementado, mas já fazer algo que ninguém nunca fez no município e começar um estudo já para rever os mecanismos. Meu sonho era ver esse trânsito totalmente diferente. Por exemplo, já tem previsão lá no município para se instalar novos semáforos. Nós temos inúmeros locais na cidade de Manhuaçu que já demanda semáforo. A viabilidade. Então, assim, tem que fazer esse estudo. A gente não é técnico, mas a gente vê que, assim, o cidadão cobra. Agora, qual que é a obrigação do município? Fazer o estudo e entregar para a gente. Olha, aqui cabe, aqui não cabe, aqui tem que fazer, aqui não tem que fazer. E cobrar de nós também, né, a questão do orçamento, que a gente pode estar ajudando. Falando em estudo, Eustáquio. A questão de controle de velocidade já foi até objeto de conversa da gente lá na prefeitura. Eu sou favorável que os quebra-molas deveriam ser substituídos por radares fixos ou móveis. No caso, fixo, né? E câmeras, essas coisas, a gente controlaria a velocidade, até inibiria os condutores sob o risco de sofrer uma multa, fazer um controle também melhor dessa velocidade de acordo com a via pública. Aqui em Manhuaçu, eu não acho que exista via que você possa permitir mais de 35, 40 km por hora. Exatamente. 40 no máximo. 60 km por hora você só faz de madrugada. De dia, no máximo 35. Porque, na verdade, até mesmo os próprios veículos te inibem você de... Né, o tráfego te inibe você
Os quebra-molas. Fazer uma coisa maior. Eu acho que os quebra-molas não... Mas pode falar que quebra-mola não resolve para motociclista, né? Não, porque eles pulam todos. Aquilo ali é um objeto de peripécias, né? O cara... Já aconteceu, no caso, lá na Tancredo Neves, um ciclista, né, que morreu em razão de ter... Exatamente. O sol bateu no rosto dele, ele era albino, tinha problema de visibilidade também comprometida. Passou por cima do quebra-mola e acabou perdendo o controle da bicicleta e bateu num outro veículo. Você vê a gravidade disso, Rodrigo. O sargento que atendeu, que veio aqui no episódio, ele falou desse caso e falou assim, o problema ali, o sol, que o rapaz era albino e coisa e tal, mas o quebra-mola ele fez muito... ele Projetou ele para cima do carro. Se a família desse rapaz, ou dessa pessoa, não sei se era um rapaz, aciona a justiça contra o município, indenização, o que não resolveria o problema, porque perdeu um ente, né? Tá vendo como é que a aplicação indevida de um dispositivo de trânsito ela traz transtorno? E o cidadão precisa ter consciência disso. Resultar em responsabilidade objetiva do município, né, em caso de indenizações. Responsabilidade objetiva, muito bem falado. Antes de falar aqui da faixa de pedestre, que o meu assunto é uma campanha já de longas datas, é o Olho Vivo na Faixa, linda, reconhecida nacionalmente, deixa eu falar do nosso terceiro e último patrocinador, que é a T-Monitor. A T-Monitor é uma plataforma digital que possibilita a sua autoescola, a sua entidade formadora de instrutores, a ministrar aulas de forma remota. Como é que faz para chamar lá na T-Monitor? O telefone é 31 98427 3439. O QR Code está aqui na tela, só apontar a câmera do seu celular e fazer contato. Eustáquio Leite foi delegado aqui no nosso município durante muitos anos. Enquanto delegado foi o responsável pela Ciretran, então era a autoridade de trânsito representada aqui pelo Detran, dentro da nossa regional. Na sua época não tinha esse negócio de aula online para autoescola não, né? Não, inclusive era questão até de ser de punição para autoescolas que se o aluno estivesse presente, né? Eram aulas presenciais. Tinha que estar dentro da sala de aula. Mas aí, com essa questão de pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito abriu, a título de exceção, a possibilidade de ministrar aulas de forma remota. Qual que é a diferença da remota para o EAD? Que o EAD é gravado, o remoto é ao vivo. É online, mas é ao vivo. Não pode ser gravada, não. E deixou. A pandemia acabou e o CONTRAN deixou. Com isso, as autoescolas ainda estão ministrando aulas remotas. As entidades, eu mesmo fiz a minha atualização do curso de instrutor online. E para a sua entidade, para a sua autoescola ministrar esses cursos de forma remota, ele precisa da plataforma. E a T-Monitor é a melhor do Brasil, a única dentro do estado de Minas Gerais que atende 100% dentro das normativas exigidas. Que não são poucas. Não são poucas. Curiosidade, doutor, que o CONTRAN ele não publicou uma nova deliberação cancelando aquela anterior, que fala assim, estão autorizadas as aulas remotas enquanto perdurar o problema de saúde pública. Já acabou. Já não tem mais problema de saúde pública, pelo menos assim, por questão restritiva. Hoje você já pode frequentar a sala, encher a sala de alunos e tal, inclusive dispensando o uso de máscara, conforme nós estamos aqui. Mas o CONTRAN ficou quieto, porque ele está para publicar uma resolução nova, que vem substituir essa 789 aí, e nela vai constar, não tenha dúvida disso, a aula remota de forma definitiva. Então, essa questão só do presencial, na sua opinião, o que você acha disso? Bom? É uma forma de ampliar, né, as condições daquele aprendizando, de estudar a legislação para submeter às provas que o Detran vai aplicar. É uma forma a mais, eu creio que aí vai depender muito do aluno. Se dedicar a essa aula remota, que terá mesmo, talvez até um melhor aprendizado junto com o presencial. Porque se você tem a boa intenção de estudar, não é o presencial nesse remoto, você não vai ter a dificuldade que talvez no presencial tem de barulhos, intervenções de colegas, tirando sua atenção, tudo mais. Perfeito. Então, na sua visão também é algo que vem para ampliar as possibilidades, e não para restringir, né? Porque hoje a pessoa pode fazer a aula lá presencialmente, mas um dia ou outro que ela não conseguiu chegar a tempo, ela pode fazer pelo celular, vai no celular dela. Escolhe um ambiente adequado, silencioso, como você falou, preparado para aquilo ali, estuda. Até porque, gente, tem vários cursos superiores aí que já são abrangidos pelo EAD, que é o gravado. Não seria legislação de trânsito
de forma tão objetiva, igual para tirar a carteira, que ia ser um limitador hoje preço. tem que facilitar, né? Tem que ampliar, A tecnologia está aí para isso, né? E aí, ó, T-Monitor é a melhor do Brasil. Olho Vivo na Faixa. Isso é uma campanha. Desde quando que essa campanha é implementada no Maior Sul? 2010? Antes, né? 15 a 20 anos, né? Eu não lembro o ano exato, não. 2010 a gente estava formando. Eu estava vindo para Manhuaçu e já tinha? Isso é de 2007, por aí. O SJ, né, que foi um dos idealizadores na educação de pedestres e condutores nesse sentido, teve campanha até de apito, né? Se você não parasse, o pessoal apitava, te reprovando a sua atitude e tudo mais. Ainda bem que era o apito dos meninos da escola, né? Se fosse o apito policial ali, mas foi lindo. Tem gente que vem de fora e elogia. Nossa, o pessoal de Manhuaçu educado, eles param na faixa para você atravessar, mas por causa da campanha, do trabalho. E, assim, na época tinha a escola de formação de militares aqui, eu acho que hoje não tem mais, e o batalhão colocava os formandos ali, militares, para ficar um em cada faixa, controlando, tinha que parar. Alunos, né, de colégio, tudo mais para... Tinha que parar e os condutores adotaram assim. Também causou na pessoa uma certa vergonha de não cumprir. O apitaço, né? Mas o educativo muda, né? Trabalho muito bem feito. Né? Eu não sabia que tinha sido por iniciativa do SJ. Tem um projeto de reformulação na prefeitura, da estrutura administrativa da prefeitura. Inclusive, também nós fomos entrevistados pela Fundação João Pinheiro, no sentido de dar opiniões. Uma das opiniões que eu dei é que o departamento venha a ter um setor de educação de trânsito que ainda não está disponibilizado. A contratação de um profissional relacionado com o trânsito, que conheça bastante de trânsito, para fazer palestra em escolas, em locais específicos, né? E também editar campanhas educativas de trânsito junto à municipalidade. Mas por meio de parceria, bota as autoescolas para fazer isso. Elas têm a obrigação, conforme a portaria do Detran, ou decreto, não sei. Põe as autoescolas para fazer. Nós mesmos aqui da Legtrans vamos ter a maior boa vontade em fazer, ajudar. Pessoal da estágio, treinamentos, polícia militar, rodoviária. A nossa pretensão é o quê? De pegar essas escolas municipais, né, escolas estaduais também de ensino fundamental, está iniciando os estudos, para que ponha na cabeça um pouco dos alunos, e os alunos chegar em casa também, conversa com os pais, acaba educando os pais também, no sentido de ter um melhor comportamento no tráfego viário da cidade. Qualquer coisa, só botar nossos meninos para andar com eles, nossos meninos regulam, tá? Tá alta, até carteira de habilitação eles tiraram na escola. Nossa, eles falam de tudo. Essa placa não pode estacionar. Eu falei, não pode. O problema, o perigo, na verdade, que eu vejo em relação às faixas é que os pedestres ficaram tão confiantes que o pessoal para mesmo, que tem uns que abusam, né? Eles entram, e é bom lembrar, gente, para quem está assistindo, é uma faixa de pedestre. Não tem campo magnético. Se você for atropelado ali em cima, vai complicar a vida do condutor, mas ela não tem campo magnético, não, você vai machucar, tá? Então, vale a pena parar um pouquinho, estende a mão. Aguarda para ver se o cara vai também... Parar, né? Parar para... Né? Se ele tá te vendo, porque um pouquinho, eu falo porque eu sou usuária. Às vezes eu olhei um pouquinho, tô até falando com o menino meu, a pessoa entra. Ela tem que ter certeza que o motorista viu. É direito dela atravessar na faixa, mas ela tem que ter convicção que a pessoa tá vendo, para a segurança dela. Essa é a dica que a gente está dando para a segurança dela. É isso que a Fabiana está falando. Uma senhora, assim, uma mulher com uma criança de colo, entrou atravessando. Ela não olhou para o lado que estava o fluxo, porque justamente tipo assim, o carro tem que parar, né? O carro parou, mas o motociclista que estava vindo entrou, mas por muito pouco não pegou. Então, a grande reclamação que nós temos lá no departamento é relacionada aos condutores de motos, né? Demais. Geralmente, mesmo talvez o motociclista vendo que o automóvel vai parar, não para. Ele acha que dá para passar e não tem essa convicção de parar também para permitir ao pedestre para fazer a travessia. E a falta de raciocínio. Se eu tenho um carro na minha frente, sei que ali é faixa de pedestre e o carro parou, é porque tem alguém atravessando. É falta da pessoa raciocinar. A alegação dos condutores de delivery é que tem pressa para entregar. Mas eu já comentei várias vezes. Eu prefiro comer uma pizza fria do que comer uma pizza remexida.
Ele fica passando com alta velocidade, quebra-mola, que ele chega na sua casa todo bagunçado o recheio. Então é melhor você comer uma pizza fria do que comer uma pizza remexida. Não, e que delivery que entrega a coisa dele quente? Todo delivery demora, gente. Não é por causa da faixa de pedestre, não. E lembrando que ultrapassar sobre a faixa de pedestre é infração de trânsito, salvo engano, gravíssima, tá? E os agentes fiscalizadores vão estar de olho aí, tá? A galera do delivery aí, ó. E outra coisa, Ronaldo, só aproveitando a faixa de pedestre, falar para o delegado Eustáquio que está aqui, tem me chamado a atenção e tem me preocupado muito as bicicletas na contramão de direção. Eu tô vendo assim a hora que vai acontecer um acidente grave, porque eu tenho deparado com algumas bicicletas na contramão de direção em altíssima velocidade. E aí vamos lembrar por último a morte daquele rapaz ali perto do supermercado ali, Coelho Diniz, né, que foi atravessar na faixa e a bicicleta desceu e atropelou ele e acabou vindo a falecer. Ele estava a pé e a bicicleta que pegou ele? É. Eu não sabia. Atropelou e matou. Um rapaz até que é muito assíduo à Igreja Católica, que é membro participa muito ali na igreja, na matriz. Mas o Departamento de Trânsito precisava buscar uma alternativa de a gente fazer algo com relação a isso. Porque eu tenho visto, assim, vai só crescendo. Um dia eu estava saindo do supermercado, Pachá, veio uma bicicleta na contramão de direção e eu tô olhando o fluxo. Né? O fluxo está vindo do sentido JK para o centro. E daqui a pouco vem um rapaz e bate na lateral do carro. Aí eu levei um susto, falei, descendo daqui e tal. Aí perguntei se machucou e tal, não machucou. Mas estragou a bicicleta, estragou o carro. E aí eu fiquei pensando naquilo ali, comentei com a minha esposa depois, falei, eu tenho que fazer algo para a gente mudar essa realidade, porque aqui foi uma batida leve. Mas você imagine um carro batendo de frente com um ciclista, que, por exemplo, está descendo ali aquele morro do sinal, lá naquele entroncamento lá embaixo, ali ainda está na mão, né? Mas descendo a Casas Bahia ali, que é hábito deles, não passar por lá e passar por aqui. Então a gente precisava fazer algo, né? Divulgando isso aí, falando, chamando a atenção. É igual no lance da faixa aí, né? Tanto dos motoristas, quanto alertando aos ciclistas também. A gente depara muito com ciclistas trafegando na Amaral Franco, que é uma rua estreita, né? Em sentido contrário ao fluxo. Sim. E a dificuldade para punir, nesse caso, vai ter que ser um trabalho educativo mesmo. É que apesar de existir a previsibilidade da infração para o ciclista, aí sim não tem como aplicar a infração. O CONTRAN até tinha publicado a resolução em 2019, mas revogaram ela às vésperas de entrar em vigor, porque envolvia ele também punição para pedestre, e o negócio era... Aí é a questão da impopularidade, né? O atual governo já logo entrando, ele falou, não vou querer comprar essa briga não, revoga esse negócio aí. Até na base da campanha educativa mesmo, tá? Uhum. Em relação às faixas de pedestre, Rodrigo, foi um problema do executivo, um erro do Poder Executivo, quando usou a cor vermelha para poder usar de contraste, de fundo para a faixa pedestre. Existe, cara, a utilização de cores no trânsito, ela é toda prevista pelo Código de Trânsito e complementado por resoluções. Anexo 2 do Código fala da utilização de cores. A cor vermelha, ela só pode ser utilizada para sinalizar ciclovia ou ciclofaixa, ou então aquela cruz vermelha ali do símbolo ali da ambulância. Você coloca ela de fundo numa faixa de pedestres, atende o objetivo, vai dar o contraste, mas fique legal. Se alguém estacionar em cima de uma faixa daquela, se alguém atropelar um pedestre em cima de uma faixa daquele, o advogado vai alegar, você não tenha dúvida. Sinalização, artigo 90, lembra? Incorreta ou insuficiente. Ele vai alegar e vai ganhar. Como é que o cara ele não identificou que era uma faixa pedestre, fundo vermelho? O que é isso? Existe uma cor própria para isso, que é a cor preta. É a cor de contraste. Aí, obviamente, o doutor Eustáquio, conhecedor, já chegou e mandou mudar. E curioso, não pode tomar por base o que a gente vê em outras cidades. Você for em Belo Horizonte, você vai ver fundo azul, verde. Coisa linda, fica bonito. Aquela MAC, lá em Belo Horizonte, ali na Praça 7, estão usando vermelho. Então não é porque em Belo Horizonte tem, que outro lugar usa, que está certo. Na legislação. O cara que tiver um bom defensor ali, um advogado, alguém, ele vai usar isso como argumento e vai ganhar mesmo, não tenha dúvida. Aí é dinheiro público gasto à toa, porque usou ali a sinalização de forma inadequada. E besteira. Usou o vermelho porque acha que fica mais bonito. O certo é usar o preto.
Então, na hora de contratar, executar qualquer trabalho, agora com a pessoa que tem conhecimento dentro da diretoria de trânsito, o risco de acontecer é menor. Inclusive, louvável a postura da prefeita em contratar, não, né? Nomear. Alguém qualificado para o cargo, porque o que a gente vê é muita indicação por politicagem, a pessoa não tem a devida capacidade para ocupar o cargo, e aí você vai vendo ali as besteiras acontecendo. Fala que você como fiscalizador... que tá... tem que ter a indicação política, né? Claro que todo prefeito vai fazer indicação, mas os cargos técnicos tem que ter o técnico atuando ali. Capacidade. Porque fico imaginando o prefeito que coloca um político num cargo técnico. Ele está assinando o atestado dele ali de incompetência, porque o cargo é privativo de um técnico. Eu vou colocar um político ali para exercer esse cargo. Então... né, eu particularmente eu nunca assumiria um departamento desse, porque eu não tenho conhecimento de assumir ele, né? E muitas vezes a gente vê o contrário, pessoal, não, eu quero porque o dinheiro é bom, o salário, o subsídio é bom, eu vou assumir, ganho bem. Paga bem. Então, se for olhar o tanto os parâmetros da cidade é um salário razoável. Mas se você for olhar, né, o cidadão fala assim, recebe bem, mas se você for olhar o tanto que trabalha, o tanto de demanda que tem, acaba que, né, você acaba... por exemplo, eu fiquei até 6h30 lá, assinando alvarás lá de aplicativos, né? Então, Ronaldo, a tecnicidade é importantíssima, né? Eu acho que o prefeito que não preza por isso, ele está assinando atestado dele ali ao legislativo fiscalizar isso ou não tem o que fazer? Se a prefeita quiser colocar uma pessoa lá porque ela gosta dele. Não ela tem o que fazer. Pode Você não tem o que fazer. Eu tenho o que fazer. Exigir uma capacitação técnica. A não técnica. ser que a legislação exija no cargo técnico para aquele cargo. Tem cargo que... Vamos dar um exemplo aqui de um... Então tá aí, ó, uma sugestão de lei, projeto de lei para você aí, ó. Pelo menos na área de trânsito, exigir capacitação técnica, que não é trânsito, não é brincadeira, é para poucos, tá? Ó, como último ponto aqui, eu não sei que a Fabiana queira debater mais algum ponto específico, a Fabi, ela seria muito válida aqui pra gente, falando o que ela enfrenta nesse trânsito aí, que não é brincadeira, não. Daqui a pouco eu vou falar. Mas eu notei que também a questão do trecho urbano aqui das rodovias, que nós temos a 262 e a 111 passando por dentro do município. Entregue as traças. A 262 está abandonada já há algum tempo. Politicamente eu não tenho envolvimento, eu não sei por que o DENIT ainda não está fazendo. Será que é falta de influência política? O que é? Às vezes um deputado que representa aqui o nosso município, a gente tem alguns aí federais e estaduais, né? No caso do DENIT vai atender a pedido federal aí. Será que é falta de influência política ou o que é? Está abandonada, tá? Quase que intransitável. E eu até trago em relação a 262 uma sugestão que eu não sei a viabilidade e a possibilidade dela. Municipalizar esse trecho. Manhuaçu tem a sua fábrica de asfalto, é assim mesmo que chama? Tem. Usina de asfalto. Então, eu vejo que o Manhuaçu tem condições de repavimentar esse trecho. É óbvio que isso vai demandar dinheiro, custo, mas é onde entra a questão das emendas parlamentares também, para ajudar, vai fazendo aos poucos. Pedir ao DENIT solicitar a municipalização desse trecho, passando dentro do perímetro urbano, para o município gerir esse trecho conforme melhor lhe convier, não ficar dependendo de DENIT, conforme a gente foi abandonado aqui, né? Diretor do DENIT, as portas estão abertas aqui para vir cá se defender, mas nós estamos abandonados, tá? Ronaldo, vamos falar do DENIT primeiro, da 262, né? Eu estive na agenda lá no Ministério da Infraestrutura, em Brasília. Estivemos lá, conversamos, apresentei todas as demandas, apresentei a dificuldade que a gente já vem vivendo, que não é de hoje, que a gente já está lutando. Apresentei para ele um processo. Então, a gente está cobrando. Mas o que deixa a gente mais triste nessa questão daqui que você perguntou é a superintendência do DENIT em Belo Horizonte. Porque eu entendo o seguinte, cada estado tem a sua superintendência. E o que a superintendência faz? Ela está ali para gerir, né, todo o trecho que está sob a responsabilidade dela. E nós estamos vivendo esse problema aqui, tem mais de 40 anos que a gente vive, que não tem reforma, que não tem melhoria, que não tem nada. E aí, assim, eu vejo a inércia da superintendência do DENIT em Belo Horizonte. E quando chega em Brasília, Brasília fala assim, mas a superintendência de Minas Gerais, como é que não demandaram isso para a gente ainda, não apresentou para a gente isso? Aí me abre um contrato de restauração com a CCL, que é a construtora Centro-Oeste, 6 milhões de reais para restaurar o trecho do 0 ao 72, aditiva esse contrato para 8 milhões e pouco,
O contrato já acabou e nós estamos com a pista cheia de buraco. E agora o Rômulo, que é o diretor, o chefe de serviço do DENIT em Caratinga, me deu a notícia sexta-feira que essa semana deve liberar, que lá em Belo Horizonte conseguiram reorganizar lá esse contrato e vai começar o tapa-buraco de novo. Então, tapa-buraco? Nós vamos começar a jogar mais o dinheiro fora. Por quê? Não tem o orçamento para fazer o que precisa ser feito. Não, o problema do tapa-buraco é que ele acaba com o trânsito e não resolve. Acaba a fluidez e não resolve por uma semana. Se a gente pegar de dezembro para cá, já tampou 50 aí. vezes. Foi 8 milhões 600 e poucos mil julgados aí dentro desses buracos que já voltou tudo. Então, assim, eu vejo que se a gente conseguisse, dentro do orçamento, trabalhar com os deputados federais para que o recurso chegue para o DENIT de Minas Gerais, para a Superintendência de Minas Gerais, para quê? Olha, esse recurso aqui é o deputado fulano de tal, estou mandando, o meu deputado que eu tive com ele lá está com 20 milhões lá para aplicar no DENIT. Manda para cá, já Ele ia aplicar numa outra rodovia aí que deu uma inviabilidade técnica, lá de São José do Goiabal. Tem um problema ambiental, não deu para aplicar o recurso. Aí a gente estava tentando viabilizar para colocar aqui. Então, é lá mesmo. Então, lá não deu certo para aplicar o recurso. Aí a gente está tentando ver se traz ele para aqui, pelo menos Reduto a Realeza. Foi o pedido que a gente fez lá. Né? Tá lá. Mas se o deputado não travar isso lá no orçamento 2023, nós vamos ficar mais um ano sem fazer. Aí sabe o que a gente vai ter que fazer aqui enquanto legislador? Eu vou fazer uma cartinha para cada um dos deputados federais mineiros. Olha, pelo amor de Deus, põe orçamento para a superintendência do DENIT em Minas Gerais, porque Manhuaçu existe. Do quilômetro 0 ao 72 existe. Tem 40 anos que ninguém enxerga isso aqui. Tem 40 anos, Ronaldo. Ronaldo, você vê os ofícios que eu faço para o meu deputado, cobrando, para o próprio DENIT. As intervenções da 262 foi só tapa-buraco durante esse período todo de que ela foi construída. Aí. Foi em 63, parece, que ela foi inaugurada. Então, para te falar, economiza o dinheiro dos tapa-buraco, deixa juntar para depois recapear. Não, os 6 milhões eu já tinha feito 6 quilômetros aí. Vamos supor que 1 milhão por quilômetro, que eu calculei lá 1 milhão para fazer 20 milhões, para fazer 20 quilômetros, pelo menos do Reduto ao Realeza, para a gente ter... recapeamento? Não, aí colocar um asfalto novo ali. Eu acho que não faz 1 milhão, capaz de não fazer 1 quilômetro, não. É 4 por quilômetro. 4 milhões por quilômetro. A gente tem o quê? Uns 7 quilômetros aqui, dentro do perímetro urbano? 28 milhões. Não é uma coisa inalcançável, não, hein, Rodrigo? Com emenda parlamentar, você atinge isso aí. Vamos começar a cobrar. Porque você está mandando ofício, não está sendo atendido, vamos tornar isso público. Julgar aqui, eu estou cobrando todo dia. Julgar nas redes sociais. Todo dia eu cobro. É um ano de eleições, né? Isso, na hora que os parlamentares vierem. As emendas acabam agora. Dia 30 é o limite. Essa semana acabou. Então já foi. Essa barca nós perdemos. Você entendeu? Então, assim, talvez o cidadão que está lá do outro lado, ouvindo a gente, não sabe o que a gente tem feito por trás para tentar, né, conseguir a melhoria desse trecho. Né? A defesa lá na audiência, as outras audiências que a gente participou. Mas o que deixa a gente triste é a própria superintendência. Que dia que você recebeu uma superintendência do DENIT aqui em Manhuaçu para olhar o nosso problema? Até hoje, eu não sei... Eles não devem nem ser usuário dessa via. Eu estou para te falar isso, que eles devem passar aqui só de avião. O assessor do ministro da infraestrutura ele falou comigo assim, ô vereador, eu conheço lá a sua cidade, eu passo lá, que eu sou de Minas, eu passo lá para ir para Guarapari. Eu falei, então o senhor passava, porque agora de carro o senhor não passa mais não. O senhor pode passar de avião, mas de carro o senhor vai ficar com os 4 pneus furados. A hora que o senhor pegar determinado trecho lá. Do sul da Bahia para o Rio de Janeiro. E fora as mortes, né? Vamos correr atrás disso, conseguir esse valor por meio de emendas parlamentares e 28 milhões, que fica em 30, 35, é um valor alcançável, pede a municipalização desse trecho, consegue as parcerias para levantar essa grana, vamos fazer acontecer. E eleger você para prefeito na próxima aí, eu estou para vice. É a providência que está sendo adotada. Eu tenho uma ideia, na última conversa que a gente teve com o procurador, até a prefeita mesmo, né? Eu acho que se o trecho já tivesse todo pavimentado, recuperado, eu acho que a prefeita não ia se abster de fazer o pedido da municipalização. Mas desse jeito é uma bomba relógio. Olha só para você ver, 8 milhões, né? Um orçamento nosso, 357 milhões nesse último ano. Deve subir um pouco para esse próximo ano. E a tendência é que melhore mais.
Mas você assumir uma responsabilidade dessa, tirar esse montante, que não é só esse, né? Porque aí vem outras coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer, quando você fala do melhoramento aí do trecho, tem vários estudos prontos lá na prefeitura para executar. Qual que é o investimento do DENIT atualmente? Zero. Então, o DENIT quer que você faça tudo, ele quer que a prefeitura faz, ele joga a bomba na mão da prefeitura. Investimento zero, chama para o município. Faz o projeto que eu autorizo você executar, mas não vai dar um centavo de recurso. A questão ainda da competência do DENIT, que nem todo serviço, você tem que fazer o serviço de acordo com o projeto que eles têm para trabalho do DENIT, né? Então, é uma coisa mais cara. Tem um projeto, Ronaldo, que tem 11 projetos dentro de um projeto. Que não é o projeto, é o projeto de escoamento, é o projeto disso, é o projeto daquilo, é o projeto daquilo outro. Para uma intervenção, tem 11 projetos. Rodrigo, muito obrigado, tá? Muito solícito, envie. A gente precisou até de ajustar a agenda, porque não é fácil, né? Mas esse ano de eleitoral tem que estar recebendo aí os como é que eu falo, os parceiros, né, de político. A gente vê a necessidade de ter aí os deputados estaduais, os federais apoiando a gente, e você representando muito bem nesse sentido o nosso município. Obrigado também ao doutor Eustáquio. Agradeço. Desde o princípio, muito solícito também, veio, atendeu, teve com a gente quase 2 horas batendo um papo, e trânsito em Manhuaçu, um negócio complicado. A gente vai conversar, aí vão ter que ser fazendo um domingo à tarde, em volta da churrasqueira, que é para dar tempo e disposição. Né? Não, eu que agradeço, doutor Eustáquio, ter mudado a agenda aí de terça-feira para eu estar presente aqui, né? E receber aí os políticos, né? Igual eu te falei que tinha esse compromisso, é importante porque, na verdade, o recurso é todo nosso, né? Os deputados só fazem a indicação para o recurso chegar, o cidadão tem que saber disso, né? Que o recurso não é do deputado, mas se a gente não faz essa articulação também, o município da gente acaba perdendo. E assim, para um simples vereador, eu consegui, através do federal e do estadual, mais de 1,5 milhão para o município. Então, isso assim, vai ajudar o município dentro de algumas políticas aí que são importantes. Então, eu agradeço a você, a Fabi, pela oportunidade, primeiro que eu participo, mas tem outras vezes. Minuto está à Jovem, disposição. chama aí, ó. Valeu, gente, abraço, até a próxima. Tchau.